As árvores desempenham o papel de arquitetas silenciosas e guardiãs da Terra, essenciais para todos os ecossistemas do nosso planeta por milhões de anos. Muitas vezes, não as reconhecemos ou sequer notamos, mas sua presença é fundamental. Se não estivessem presentes, enfrentaríamos inúmeros problemas. Isso será revelado e hoje nos deparamos com a seguinte pergunta: e se todas as árvores morressem? Bem-vindos ao Ciência Revelada. Nossa jornada começa agora. Vamos começar explorando o imenso mundo das árvores conforme conhecemos hoje. De acordo com um extenso estudo envolvendo vários autores, publicado pela revista PNAS em 2022, a Terra abriga aproximadamente 73 mil espécies de árvores diferentes, incluindo cerca de 9 mil que ainda não foram catalogadas e estudadas. Essa variedade vão desde as imponentes sequoias até os pequenos bonsais. Embora seja desafiador determinar um número exato, estimativas apontam para a presença de mais de 3 trilhões de árvores individuais em todo o mundo. Cada uma delas desempenha um papel fundamental na formação de uma extensa cobertura verde, abrangendo aproximadamente 30% da área total do planeta. Elas são verdadeiras almas antigas. Algumas árvores testemunharam a passagem dos séculos, permanecendo como sentinelas ancestrais em nosso planeta por centenas de anos. Um grande exemplo é a árvore Matusalém, um pinheiro Bristlecone, na Califórnia, que tem mais de 4.853 anos, sendo um dos organismos vivos mais antigos da Terra. Além disso, há bosques e florestas antigas distribuídos pelo mundo, cada um carregando consigo um registro único da história. Embora o reino das árvores tenha enfrentado grandes desafios, especialmente na era industrial da humanidade, ela persiste e continua a ser vital. As árvores poderiam ser justamente denominadas como os pulmões da Terra, desempenhando um papel crucial na manutenção e do equilíbrio dos gases atmosféricos na atmosfera terrestre. Através da fotossíntese, elas absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio. Se a Terra fosse um organismo, áreas como a floresta amazônica, em particular, representariam algum dos seus órgãos mais vitais. Portanto, podemos afirmar que as árvores atuam como purificadores naturais do ar, filtrando e eliminando poluentes, proporcionando incansavelmente ar fresco para todos os organismos vivos. No entanto, isso não é tudo o que elas podem fazer. Quando as árvores se agrupam para formar florestas, bosques e matagais, se tornam ricos lares da biodiversidade, abrigando um mosaico em constante evolução de espécies de plantas, animais e fungos. A chamada teia da vida depende das árvores não apenas como abrigo, mas também para alimentação, energia e essencialmente para manter a ordem natural das coisas. Se as árvores desaparecessem, toda a ordem que proporcionam entraria em colapso. Sempre que ocorre a perda de árvores, mesmo em menor escala, o equilíbrio é perturbado. Sistemas delicados ficam desordenados e frequentemente não conseguem se recuperar. Surge um efeito cascata quase instantâneo ao longo de toda a cadeia alimentar, resultando na extinção de algumas, às vezes muitas espécies. As plantas e animais que conseguem sobreviver são forçados a se adaptar ou a migrar. Se todas as árvores da Terra desaparecessem, testemunharíamos uma devastação ambiental de proporções absurdas. Sem as árvores, realizando a fotossíntese, os níveis de oxigênio da Terra despencariam, levando a um sufocamento gradual da vida. É evidente que os humanos não estariam imunes a isso. Embora possamos tentar enfrentar os problemas com soluções respiratórias baseadas em tecnologia, não há dúvida de que, em um mundo sem árvores, a maioria de nós enfrentaria a morte ou, na verdade, nunca nasceria. Contudo, a absorção de dióxido de carbono por uma árvore traz consigo benefícios essenciais. Ela desempenha um papel crucial na regulação do clima,
assegurando que as tempestades se mantenham não apenas suportáveis, mas também toleráveis e até agradáveis. Sem as árvores, perderíamos esse componente vital do mecanismo natural. Isso resultaria no aumento dos níveis de gases de efeito estufa, desencadeando mudanças climáticas descontroladas. Além disso, eventos climáticos extremos se tornariam mais frequentes, enquanto os níveis do mar continuariam a subir implacavelmente. À medida que as árvores deixam de absorver carbono, o mundo aquece. O gelo derrete e as águas aumentam. Essa combinação por si só representaria uma séria ameaça à civilização humana, ao mesmo tempo em que quase todos os habitats degradariam rapidamente e sem a menor chance. Geralmente, há a expectativa de que pelo menos as plantas um dia ressurgirão das cinzas. No entanto, essa ressurreição está em dúvida, principalmente devido à preocupação com a erosão do solo. Atualmente, as raízes das árvores ancoram o solo, mantendo sua estrutura. Sem as árvores, essa estrutura falhará, contribuindo para a erosão do solo, que aceleraria rapidamente. Isso levaria a paisagens áridas em todo o mundo, e a crescente perda de terras aráveis e a probabilidade ainda maior da ocorrência de desastres naturais, como deslizamentos de terras massivos e inundações de grande escala. Se algo na Terra sobrevivesse, o planeta que veria ao acordar seria completamente diferente. No entanto, é realmente possível esse cenário? Certamente, a ideia de todas as árvores de repente morrerem é bastante pretensiosa, a menos que surja algum tipo de superbactéria faminta por árvores, e isso não é algo que aconteceria tão cedo. No entanto, ameaças reais à vida das árvores em massa definitivamente existem. O desmatamento, as mudanças climáticas, os incêndios florestais e as doenças podem contribuir para o declínio das populações das árvores. Portanto, é vital abordar proativamente essas questões para evitar danos irreversíveis e impedir que essa hipótese aparentemente distante se torne algo que poderia realmente acontecer. Evitar o apocalipse das árvores é essencial para garantir o equilíbrio natural do nosso planeta. Embora o ciclo de vida inclua nascimento e morte, é crucial não acelerar esse processo. Práticas sustentáveis desempenham um papel vital nesse esforço, como a implementação de planos florestais que promovam a colheita responsável, permitindo a regeneração a longo prazo e minimizando o impacto ambiental imediato. Essas práticas não apenas preservam as árvores, mas também oferecem benefícios econômicos substanciais, contribuindo para economias globais através da madeira de reflorestamento, produtos florestais e ecoturismo. Além disso, grandes incentivos econômicos estão associados à preservação das árvores. Juntamente com a ameaça à oferta de oxigênio, faz com que a manutenção das árvores seja uma questão de interesse global. O reflorestamento surge como uma solução prática, mas é vital realizá-lo com sensibilidade, evitando abordagens simplistas como um plantio desordenado de monoculturas. A renaturalização é uma forma de restauração ecológica que visa aumentar a biodiversidade e restaurar processos naturais, com ênfase na compreensão precisa das necessidades de cada área, e também se destaca como uma estratégia eficaz. Conservação é uma responsabilidade compartilhada. Proteger as árvores restantes é uma forma direta de preservar a biodiversidade que elas sustentam. O envolvimento individual e coletivo em iniciativas de conservação é essencial para garantir o futuro sustentável das árvores para todo o nosso planeta. Juntos, podemos evitar o apocalipse das árvores e cultivar um ambiente equilibrado para as gerações futuras. A importância das árvores é amplamente conhecida no mundo moderno, embora esse conhecimento muitas vezes seja negligenciado. Atualmente, campanhas abrangentes visam preservar as árvores com ambientalistas, cientistas e cidadãos unindo forças para conter o desmatamento e reverter o destino desses seres vitais. Essas ações podem ser interpretadas com a humanidade voltando às suas raízes literalmente. Em todas as culturas e tradições, as árvores têm um lugar frequentemente sagrado. Elas serviram como pontos de encontro ao longo da história, inspiradas por artistas, cientistas e foram imbuídas de poderes místicos em mitologia e folclore. Uma representação notável
de árvores na literatura moderna é contada nos entes de O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Para Tolkien, as árvores são guardiãs e pontos de conexão entre natureza e os seres conscientes. A mensagem transmitida é clara: o destino das árvores está ligado ao destino de toda a vida na Terra. A Última Marcha dos Entes, de Tolkien, simboliza uma missão de resgate essencial. Transcende a ficção e reflete a responsabilidade coletiva de proteger a vida em nosso planeta. A reflexão sobre essa realidade alternativa nos leva a reconhecer a vital importância das árvores em todo o mundo atual. Este é um chamado para a ação e a apreciação mais profunda do papel essencial que as árvores desempenham em nosso ecossistema. Independente de você estar envolvido na conservação das árvores, iniciando o cultivo de algumas delas ou apenas começando a apreciar sua presença, sua contribuição é muito valiosa. Nos comentários, compartilhe suas experiências em relação à preservação das árvores ou ao plantio de novas. Embora tenhamos feito progressos positivos ao longo dos anos, décadas e séculos, a ideia de perder completamente as árvores não é apenas uma hipótese passageira. Ela serve como um lembrete da importância e fragilidade do meio ambiente em nosso planeta. As árvores, muitas vezes heróis desconhecidos, são os alicerces que mantêm tudo unido. Às vezes, é fácil dizer que elas estarão sempre aqui, mas se algum dia estivessem ausentes, sentiríamos profundamente a falta delas. Este é o impacto potencial se todas as árvores morressem, uma perda irreparável para a humanidade e para o equilíbrio delicado de nosso ecossistema. E aí, o que você tem a dizer? Me conte aqui nos comentários sua opinião. Não esquece o like, tá? Preparei uma sequência dos vídeos da série E Se? Muito obrigado e até a próxima!